Sejam muito bem-vindos ao canal Psicotrader. Meu nome é Marcelo Melo Vasconcelos, eu sou psicólogo com experiência na área clínica há 22 anos, mais ou menos o mesmo período dentro de empresas multinacionais de grande porte, trabalhando com recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento de lideranças, liderados, e há cerca de 4 anos eu faço parte daquela geração que começou no momento da pandemia a operar o mercado financeiro. E durante esse tempo eu venho me desenvolvendo como trader, né? Eu gosto muito de atuar com mini índice, tá? Já teve um tempo em que eu atuei um pouquinho com mini dólar, mas no momento eu estou mais dedicado ao, ao mini índice. E durante essa minha jornada, eu acabei encontrando uma pessoa incrível, uma pessoa sensacional, chamada Fabrício Chafransky. Ele é dentista de formação e, como dentista, é, ele também, no momento da pandemia, na verdade, um pouco antes disso, ele já começou a atuar no mercado financeiro e veio se desenvolvendo, e hoje ele tem aí uma equipe fantástica que ele carinhosamente chama de Equipe A, que são pessoas que estão sérias, comprometidas, buscando trocar informações e conhecimentos de uma maneira muito simples, de uma maneira muito objetiva, para que toda a equipe possa se beneficiar com o desenvolvimento operacional. E eu tive o prazer de conhecer ao longo desse caminho, participando da equipe de mentorados ali do Dr. Fabrício, esse cara aí que é o Johnny Beraldo, um cara que é muito inteligente, é um cara que é incansável na busca, na observação, uma pessoa detalhista, estudiosa, comprometida, e que vem se desenvolvendo, vem mostrando uma ascendência profissional extremamente interessante. E foi essa uma das razões que eu decidi trazê-lo para que vocês pudessem conhecê-lo também. Mas aqui, gente, eu não quero falar sobre operacional que o Johnny Beraldo vem desenvolvendo. É claro que uma coisa ou outra a gente não vai conseguir escapar. Mas eu quero aqui que você consiga entender que ele é um trader, mas é gente como a gente. E muitas vezes a sua comunicação, o seu contato, o seu relacionamento com um trader parece ser algo muito distante. Então, a ideia que a gente tem aqui no canal Psicotrader é uma ideia de poder estreitar o relacionamento. É uma ideia de você poder se sentir à vontade para poder fazer perguntas, para você poder ter o contato do trader e ele falar para você que ele não tem nada de diferente de quando você começou. Ele não é um ser do outro planeta, ele não é um cara especial demais assim porque trabalha no mercado financeiro. Ele é um cara que começou com zero conhecimento, assim como você também começou com zero conhecimento. Então, eu gostaria aí que vocês aproveitassem essa oportunidade para conhecer um pouco da história de vida do Johnny Beraldo e a gente vai buscar conhecê-lo como pessoa, como trader e entender um pouquinho sobre a trajetória dele até o momento atual, o que é que ele anda fazendo. Seja muito bem-vindo, Johnny, muito obrigado por aceitar esse convite. Como é que você está? Ô Marcelão, tudo bem? Bom, primeiramente, eu gostaria muito de agradecer aí pelo convite, né? É uma oportunidade que a gente está tendo aí. E graças a Deus a gente teve a oportunidade de se conhecer aí por intermédio do Grupo A, né? Inclusive, né? Da mentoria, a qual a gente teve o primeiro contato e a gente veio crescendo aos poucos aí, trazendo um pouco aí de afinidade de um para com o outro aí, ao mesmo tempo aí tá evoluindo tudo junto, né? É mais uma Johnny, gratidão eu só mesmo, vou tá bom? pedir para falar um pouquinho mais alto ou se aproximar um pouquinho mais do microfone. Tá ok, Vamos não, ver como é que tranquilo. tá. Melhorou? Melhorou. Isso, né? Então, tranquilo, ficar mais em cima aqui. Não, como eu disse, né? Agradecer mesmo, né? Pelo contato e pela
pela oportunidade que você está dando para a gente aí, de poder estar conversando, dialogando. Sabemos que vamos falar hoje de psicologia, de história de vida, e isso é muito importante, porque, querendo ou não, para tudo há um propósito e há um início de tudo, né? E na psicologia, a gente tem aí você que tem dado um suporte muito grande para a gente aí na equipe A, inclusive. E não somente eu vou estar transmitindo a minha história de vida com relação até a chegada onde eu cheguei, mas também como muitos aí vão ter a oportunidade de poder também estar te conhecendo, quem ainda não conhece, né? E ao mesmo tempo também ter esse contato e absorver esse conteúdo que você tem trazido para nós aí, que é de grande valia aí, se tratando de psicologia no mercado de day trade, que poucos têm acesso, e a gente é grato por poder ter acesso a isso aí também. Que legal, que massa. Então vamos lá. Johnny, me diz uma coisa, você é natural de que estado? Eu, Paraná, Paraná, resido no Paraná. E os seus pais também, eles são nascidos no Paraná ou eles vêm de outros Sim, estados? são do Paraná, sim. Hoje eu tenho o meu pai, né, que reside, eles são separados, né, meu pai e minha mãe, né, atualmente, mas meu pai hoje reside em Salvador e minha mãe reside aqui em Umarão, juntamente comigo aqui no Paraná. Ah, então ele decidiu curtir as férias de verão e resolveu ficar por lá. Partiu para lá, foi a negócio para lá, a negócio Não, também. não gosta mais de passar frio. Não, chega de frio, né? Apesar que ele Rapaz, sofre com o sabe, calor lá, né? Ele ra- sofre ra- com o calor lá, né? tá sofrendo, né? Foi Rapaz, eu vou exatamente te assim. falar, eu sou de São Paulo e moro em Maceió vai fazer 14 anos. Cara, levaram 3 meses para eu conseguir colocar uma calça jeans durante o dia aqui. Jesus amado. O melhor lugar que eu gostava de ir era para dentro do supermercado e ficar perto daquela seção de congelados, sabe? Para poder me É, refrescar. E a conta de ar-condicionado no começo, meu irmão, era um absurdo de cara. Aí imagino. agora, quando eu vou para São Paulo para visitar meus pais, para fazer uma coisa ou outra, eu passo um frio, rapaz, que olha, a gente se acostuma, viu? Eu imagino. Faz parte, né? Muito bem. E me diga uma coisa, você tem irmãos? Eu tenho uma irmã e tenho um irmão. Um mora também, ambos moram tudo no Paraná. Uma mora na mesma cidade que eu e outro já mora em outra cidade, né? Mas tenho dois Você é irmãos. Eu sou o mais velho. você é o mais velho? Eu sou o mais velho, exatamente. Sou o mais velho. Maravilha. Quantos anos você tem, cara? Porque assim, a gente olha, parece que você tem 32 anos, 34 Eu anos, tenho, cara. exatamente, tô nessa faixa etária aí, tô com 35 anos. 35. Pô, cara, 35 anos, que exatamente. Tem maravilha. pouco, não tenho muito cabelo, mas tenho 35 anos, né? É assim mesmo. Maravilha. E você é casado? Sim, sou casado. Sou casado, tenho duas filhas também, duas meninas Tá aí. casado há quanto tempo, cara? Eu já tô casado hoje, vai fazer, vixe, deixei para matemática, né? Que é melhor, né? 2023 menos 2007. É, rapaz, para não errar é melhor, né? 16 anos junto. 16 anos já. 16 anos de casado, exatamente. 16 anos. Casei em 2007. Tem E a 16 idade anos. das filhas aí? Qual que é? Uma tá com 6 anos, né? E outra tem 11 anos. 6 e 11. Exatamente. 6 e 11. 6 e 11. Já estão crescidinhas já, né? Mas são fases bem diferentes, né, Sim, sim. do São fases desenvolvimento, bem né? diferentes. Ah, não, com certeza, né? São fases assim, mas ambas a gente aprende muito com cada uma delas, né? Ah, Porque são bem imagino. diferentes, são os opostos, né? Uma para com a outra, né? Mas a gente aprende muito com elas, né? São fases bem diferentes mesmo. Ô, Johnny, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você olha para a sua vida hoje, como um pai, como um marido, quando você olha para trás, houve alguma época da vida em que você sonhou em ser casado e ter duas filhas? Era algo que você já imaginava? Era algo que você já desejava, já queria? Ou isso foi assim acontecendo e você fala assim: caramba, olha só como é que eu estou agora? Não, já era algo que eu imaginava, já tinha projetos para tudo isso daí, né? Só que até então o projeto era para três, né?
mas no meio da caminhada aí a gente resolveu parar só nas duas, só, e ficamos somente nas duas. Já encerrei a fábrica e agora ficamos só nas duas mesmo. Mas sim, foi Maravilha. todo um projeto, graças a Deus, e é um projeto que acrescentou muito, né? São duas crianças aí, uma família que eu não tenho do que me queixar, são umas bênçãos na minha vida, né? Ah, com certeza, com certeza. E você então, pô, conheceu a sua esposa, são quantos anos você falou? 17? 16. 16 16 anos, anos. mas antes de casar, a gente ficou namorando por 3 anos ainda. Cara, então vocês se conheceram, vocês tinham uns 15, 16 anos de idade. Exatamente. Ela tinha faixa aí, vamos pôr aí, meio por cima aí dos 14 anos. Eu, 14, 15, eu tinha meus 17, 18, mais ou menos isso daí. E vocês foram os primeiros namorados um do outro. Não, ela chegou a namorar já e tudo, né? Assim como eu também, mas desde então, quando a gente se conheceu, que a gente começou a namorar, ela, daí no caso, firmou comigo e a gente está aí até hoje, graças a Deus. Caramba, cara, que massa. E vocês conheceram em escola, Na é, igreja. igreja, Na igreja. igreja. A gente congregava na mesma igreja, lá foi o pontapé inicial, da onde a gente se conheceu mesmo. E aí, após a igreja, a gente passou a estudar junto, né? A gente já estudava na mesma escola, inclusive, mas não tinha tanto contato. O contato maior veio pela igreja e pós-igreja, e veio aí, no caso, o contato na escola, e a gente teve a oportunidade de estudar junto na mesma sala, e por um bom tempo a gente estudou junto também. E aí foi aonde a gente foi se conhecendo cada vez mais, né? Tendo mais afinidades, mais aproximação uma com a outra. Certo. Então você é cristão, né? Eu sou sim, sou evangélico, isso mesmo. Maravilha. Cara, que legal, cara. É uma alegria muito grande poder é, conversar e conhecer um pouco mais, né, uma pessoa que apresenta uma história bem diferente do que dentro de um consultório de psicologia a gente costuma encontrar, né? Porque quando a pessoa chega no consultório da psicologia, ela já tentou resolver a vida dela de todas as maneiras possíveis e imagináveis. Então, quando ela chega lá, ela chega toda tretada, né? E então a gente vê uma narrativa, uma história de vida que chega a falar assim para, e acho que serve para quem está assistindo essa entrevista, tá vendo, gente? Não é só desgraça que acontece na vida do povo. Acontece que a gente fica escutando muita desgraça, a gente vê, ligando a televisão, vê as notícias e encontra as piores notícias que estão acontecendo, porque as piores notícias vendem, né? Exatamente. As pessoas acabam consumindo tudo isso. Mas o mundo está cheio de gente que tem histórias muito bem construídas e eu gostaria até de passar a palavra para você, para que você possa falar um pouquinho sobre a importância da presença de Deus na construção da sua vida e na construção da vida da sua família. Ah, Marcelo, isso aí para mim, rapaz do céu, vou ser bem sincera contigo, é o fundamental. Sem isso, eu acho que a gente não tem propósito, né? Deus, primeiro lugar é Deus na minha vida, e sempre foi assim, graças a Deus. Eu venho de um berço já evangélico, inclusive cristão, né? Que dei de pai e mãe na época e tudo mais. Meu pai hoje, até hoje, tanto ele quanto minha mãe também tá seguindo os caminhos do Senhor aí. E com isso aí foi plantada, né, sobre mim essa semente, e essa semente, com o passar dos anos, ela foi criando tamanho, né? Foi criando uma formação, né? E é claro que isso daí, né, veio refletir, né, tanto na minha vida particular, como também profissional e até mesmo familiar também, né? E da mesma forma a gente traz isso aí para nossas filhas, né? Para nossas filhas, tanto eu quanto a minha esposa, trazemos para ela também os mesmos princípios, né? É necessário a gente ter isso em mente, porque a gente sabe, como você mesmo mencionou aí, inclusive, né? A mídia hoje, ela procura transmitir só aquilo que se vende. E o que se vende é o quê? Ou melhor dizendo, o que se chama atenção é o quê? É coisa ruim. Então, ou seja,
as famílias hoje, principalmente, estão sendo bombardeadas aí por conta de situações que elas se colocam diante da sociedade, que muitas das vezes, se de repente elas tivessem Deus em primeiro lugar na vida delas, elas de repente não passariam por tudo isso aí que muitas das vezes elas estão passando, né? E eu tenho que eu tenho comigo, né, Deus em primeiro lugar, e eu sei que é Ele quem me capacita, é Ele quem me dá suporte para poder passar pelas adversidades da vida e ao mesmo tempo não somente eu, mas eu e minha família, né? Isso aí é bíblico, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? E a gente sabe que é o reflexo dele sobre as nossas vidas, vai ser só coisas boas também. Não que a gente não passe por dificuldade, mas quando você passa por dificuldade, sabendo que você tem uma pessoa, ou melhor dizendo, um Deus maior que toda essa dificuldade sobre a sua vida, tudo se torna mais leve, né? Cara, eu acho assim, eu concordo com você. Eu, eu sou de formação católico, né? E eu frequento a igreja católica, mas da minha época de infância até a minha fase adulta, eu acabei conhecendo um pouco da igreja evangélica, né? Tive alguns amigos e amigas que praticaram budismo, entre outras religiões mais, e como psicólogo também tive que estudar, né? Uma série de outras religiões, porque o consultório chega com pessoas com diferentes tipos de crenças e a gente precisa estar ausente o máximo possível de alguns preconceitos, né? Mas eu tenho como experiência de vida pessoal inúmeras manifestações e presença milagrosa, inclusive, de Deus na vida. Imagino. Algumas situações. E às vezes eu vejo algumas pessoas se relacionando com Deus por um interesse financeiro, sabe? Ah, eu vou fazer a promessa porque se eu prometer, eu vou ganhar um emprego novo, eu vou ganhar o dinheiro X, ou então até pessoas que ficam tentando negociar com Deus uma boa performance no dia do mercado financeiro também, Não duvido nada. né? Então, eu entendo isso como algo normal de se acontecer, né? Porque as pessoas elas têm esperança, elas querem conquistar os seus desejos e elas recorrem àquele que elas reconhecem como um poder grande, né, sobre a vida. Mas, ao meu entender, esse tipo de relação é uma relação que ela é meio torta, né? No sentido, olha, eu vou me ajoelhar, eu vou pedir ao Senhor, eu vou orar ao Senhor para que o Senhor me dê um dia positivo. Hum. Qual que é o seu pensamento sobre isso? Ah, o pensamento sobre isso aí, como você mesmo disse, né? Você já está orando já com o intuito de querer receber algo em troca, né? Só que Deus é bem maior do que isso daí, né? A gente sabe que na verdade, bom, como a própria Bíblia já nos diz, né, nós somos pecadores. E nós fomos alcançados pela misericórdia de Cristo Jesus, que morreu na cruz para nos salvar, né? Só que a gente tem que entender que a busca, ela deve ser não com o propósito de apenas querer, né? Mas de oferecer. É mais você se oferecer como sacrifício de adoração, de louvor, de tempo de qualidade, em oração para com Deus, do que querer em troca de tudo isso aí benefícios. Porque a partir do momento que você começa a tratar a sua vida dessa forma, de busca, mas não por interesse próprio, mas de reconhecimento pela misericórdia do Senhor, porque todos os dias nós pecamos, nós sabemos que nós somos pecadores. Só que o Senhor, ele é misericordioso e ele nos dá força para poder suportar as adversidades do dia a dia. E a gente é necessário que a gente venha reconhecer isso daí, né? E a partir do momento que nós começamos a entregar mais, a oferecer mais para Deus,
até mesmo para com o próximo, para com a igreja, para com os irmãos, para com a família, a gente entende que nós estamos fazendo o quê? Aquilo que o próprio Jesus pediu para que nós viéssemos a fazer. E à medida que nós fazemos isso daí de forma natural, é lógico, é questão de lógica, que Deus vai estar retribuindo aquilo que ele acha condizente para com aquilo que a gente precisa. E nós sabemos que muitas vezes a gente quer pedir alguma coisa, só que Deus tem algo ainda melhor e bem maior do que aquilo que a gente muitas das vezes pede. Então, o que eu procuro fazer na maioria das vezes é o quê? É deixar que a vontade de Deus seja feita sobre a minha vida, porque eu sei que o que ele tem para mim é bem maior do que eu possa imaginar e que eu possa esperar. Então, que seja feita a vontade dele. Senhor, hoje eu entrego as minhas vidas na tua mão. Agradeço pela noite que eu já tive, isso aí é natural, é a minha oração da parte da manhã. Agradeço pela noite, pelo fôlego de vida que eu estou tendo novamente, de poder estar tendo mais um dia. Agradeço pela família, pela saúde, pelas crianças, pela esposa. E, Senhor, eu entrego esse dia nas tuas mãos, que seja feita não a minha, mas a tua vontade. É isso daí, porque você querer pedir um dia positivo é legal? É legal. Só que a gente aprende também nos dias negativos. Eu tenho comigo que eu aprendo mais nos dias negativos do que nos dias positivos, porque é necessário que a gente tenta corrigir aquilo que precisa ser corrigido. Se está funcionando tudo bem, por que eu vou corrigir alguma coisa? Ou seja, time que está se ganhando não se mexe. Então, nos erros é que eu procuro estar focando mais para poder estar o quê? Enxergando aquilo que de repente eu não enxerguei, para que eu possa estar melhorando cada vez mais, né? Massa, muito bom. É, cara, conta pra gente aqui alguma experiência que você teve na sua vida pessoal em que você percebeu uma grande transformação, sabe? Meio que uma mudança na trajetória como as coisas estavam acontecendo. E o que é que envolveu, né? Quais foram sabe, a sua vida lá na infância ou na adolescência, ou até como nos 20 e poucos anos, a sua vida estava caminhando para um lado, né? Você estava imaginando um desenvolvimento de uma forma, e aí daqui a pouco a coisa mudou, e aí sua vida começou a caminhar em outro sentido, para a gente poder chegar na história de como o mercado financeiro chegou na sua vida. Conta um Entende? pouquinho para a gente da sua trajetória. A minha trajetória, olha, vamos dizer assim, meu pai e minha mãe, vamos começar lá atrás, porque tudo se inicia lá, né? Foram casados, né, há 13 anos. Quando minha mãe e meu pai casaram, eu já estava na barriga da minha mãe, inclusive. É, E o casamento dos dois durou um período aí de 13 anos. 13 anos para 14 anos. Foi quando houve a separação. No momento em que houve essa separação, aí ali foi uma parte assim que eu acredito que da minha vida foi algo que deu um start assim e me fez procurar o quê? Um amadurecimento um pouco mais rápido. Eu não tive a oportunidade de viver tanta adolescência como muitos hoje vivem ou algo do tipo. Por quê? Porque na separação do meu pai e da minha mãe, quando houve essa separação, meus dois irmãos ficaram com meu pai. Foi uma separação bem tranquila, ficou a critério de cada um de nós escolher com quem ficar, né? No entanto, meu irmão e minha irmã foram com meu pai e eu fiquei com a minha mãe. E aí, nessa de ficar com a minha mãe, eu fui, tipo assim, meio que obrigado, vamos assim dizer. Eu entendo isso hoje como obrigado a buscar um amadurecimento mais rápido. Eu tive que tomar, com 14 anos aí, algumas responsabilidades que eu vejo hoje que, para minha idade, não era necessário que eu viesse tomar. E isso, e essas responsabilidades que eu acabei assumindo me fez amadurecer mais rápido, precocemente. E aí, esse foi um ponto assim que gerou um start na vida assim, que foi uma tomada de decisão dos dois, que se porventura eu às vezes ainda falo com a minha esposa e tudo ainda, se eles não tivessem separado lá naquele momento, eu e ela hoje provavelmente não estaríamos juntos. Ou seja, foi um momento da vida que uma única escolha dos dois
poderia ter jogado eu para um caminho totalmente diferente, né? Tanto para com a família, como também até mesmo para os negócios que hoje eu estou envolvido, né? No mercado financeiro e na minha parte de representação comercial, né? Então foi um momento crucial ali. Impressionante, né? Olha só o contexto todo que precisou acontecer para que você pudesse encontrar com a sua esposa, né? Exato. E estar junto, e a partir daí você conseguir desenvolver a sua vida, cara. Que incrível. E é tudo uma tomada de decisão, porque eu falo assim, porque na época, quando eles se separaram, logo uns 2 anos após, a empresa que ele trabalhava aqui na cidade onde a gente mora, ela foi vendida para os mineiros, né, para o pessoal ali de Belo Horizonte. E essa empresa mandou, falou o seguinte, ó, você vai vir para Belo Horizonte. E você vai trabalhar com nós aqui em Belo Horizonte. E acabou que ele não tinha muita saída. Ou ele ia para Belo Horizonte, ou ele ficava aqui, mas de repente ele não teria a condição de carga e tudo que ele tinha e que ele tem hoje por conta de ter ficado aqui, ele ficar estacionado. Então, ou seja, era uma tomada de decisão que se porventura os dois estivessem juntos, provavelmente eu já não estaria mais aqui na cidade, né? Provavelmente a gente estaria para lá e aí, de repente, hoje estaria em Salvador já, para você ter ideia como é que é as coisas, né? Mas é uma tomada de decisão, é um momento da vida, uma escolha pode mudar e muito uma trajetória aí no decorrer da vida, hein? E aí você começou a trabalhar já adolescente. Como é que começou a Sim. sua vida profissional? Aí sim, eu comecei a trabalhar, daí no caso já trabalhando já com meus 13 para 14 anos, já trabalhava com 13 anos, já estava trabalhando. Eu entregava panfleto para um supermercado aí, na época eu ganhava meus R$ 7 lá para fazer a entrega de panfleto o dia todo, Senhor da glória. Mas vamos lá, né? Fazia isso daí, entregava panfleto, né, no decorrer do final de semana, né, principalmente, né, no sábado ali, que era para um supermercado. Ele contratava aí pessoas para poder estar entregando panfleto, e aí eu fazia esse tipo de serviço, né? Mas aí logo em seguida surgiu a oportunidade para mim, né, na Guarda Mirim, que tem aqui na cidade, que é uma escola que da qual você vai lá e aí eles te dão alguns suportes e cursos, né, técnicos, né? E aí por intermédio deles, a gente conseguiu, daí no caso, entrar num supermercado, trabalhando como auxiliar administrativo no supermercado por meio período. E aí foi onde comecei a trabalhar, daí no caso já registrado com 14 anos. Meu primeiro registro foi com 14 anos já daí no caso. 14 anos registrado. Registrado. Eita, como auxiliar administrativo. Aposentar cedo, hein? Não é? Hoje em dia no Brasil, para alguém se aposentar, meu irmão, tá Rapaz, você complicado, aposenta, mas continua trabalhando, não tem jeito não. não é? É, E aí você ficou quanto tempo lá no supermercado? No supermercado eu trabalhei por 3 anos. Trabalhei por 3 anos como, na verdade, eu trabalhei por 2 anos como estagiário, né, no caso, né? Por ser guarda-mirim. Trabalhei por 2 anos. E aí, isso foi com, tinha 14 anos, 15, 16, exatamente. Aí, 16 anos, pelo estágio que eu tinha, ou eles me efetivavam ou me dispensavam. E aí eles me efetivaram. E aí, quando eles me efetivaram, né? Nesse meio tempo que eu trabalhei como auxiliar administrativo, eu conheci todas as áreas do mercado. Trabalhei, tive a oportunidade de trabalhar no açougue, tive oportunidade de trabalhar na padaria, na feirinha, no caixa eletrônico. Ou seja, eu corri na parte de TI também do supermercado, eu corri por tudo, né? Porque eu fazia o meu serviço e aí nos momentos vagos que eu tinha, aí eu procurava aprender dos outros setores também, né? Porque daí eu sabia que uma hora ou outra eu poderia ser útil, né? E aí, na ausência de uma pessoa que faltava no mercado, no caso, né, que é uma rede aqui da cidade, aí eu cobria essa ausência da pessoa, no caso, dava esse suporte para eles lá, né? Aí eu trabalhei lá, daí no caso, após ser efetivado, eu trabalhei mais 2 anos. Trabalhei mais 2 anos, aí no caso, foi quando eu completei meus 18. E aí, depois de eu ter completado meus 18 anos, aí eu tive a oportunidade de trabalhar fora do mercado como promotor de vendas. E aí foi aonde, como ali no supermercado sempre vinha os vendedores, aí os vendedores ficavam olhando, ó, peraí, quem é que abastece a Gondra, que eu já fazia isso também.
E como o vendedor vai na loja, ele vende, ele precisa muitas das vezes contratar uma pessoa para poder estar abastecendo a mercadoria que ele vende. E aí, nessa questão aí, eu fui visto ali, né, dentro da loja e fui convidado para trabalhar como promotor de vendas para um vendedor. Aí eu saía nos supermercados, abastecendo os mercados da qual ele atendia e ele vendia mercadoria, né? Aí foi quando eu saí do supermercado para poder estar trabalhando aí fora, atendendo vários mercados como promotor de vendas. Aí foi onde eu comecei a Entendi. mudar. É muito interessante isso que essa trajetória que você está falando, porque você conseguiu ter uma visão mais ampla, mais geral do que é a empresa supermercado e entender que dentro de uma empresa supermercado estão associadas mais algumas outras empresas, né, que Exatamente. estão junto com elas, né? Empresa de transporte, empresa de logística, né? Aí tem todo o relacionamento ali com contabilidade, fornecedores e coisas assim. Então, você conseguiu ter uma ideia já mais madura do que é o negócio do supermercado, que é um negócio fantástico, um negócio maravilhoso, trabalhoso que só. Trabalhoso, trabalhoso, nossa. E, e aí eu queria saber se dentro dessa experiência você já percebeu algum tipo de habilidade diferente, algo que se despontou e falou assim, pô, gostei lá da área do TI, gostei da área de logística, gostei do financeiro. Apareceu algum setor assim que te despertou uma vontade ou um amadurecimento do que você queria ter como profissão na vida? Então, ali, naquela época ali, o que me despertava mais interesse, assim, é na questão de venda. Por quê? Porque eu tinha muita facilidade para poder vender um produto, um determinado produto, quando eu estava no, nas gôndolas, por exemplo, como promotor ali, como repositor de mercadoria. Porque muitas das vezes chegava uma pessoa com dificuldade para poder tá entendendo alguma coisa ou buscando alguma coisa e com dificuldades de poder estar procurando ou ver as diferenças, aí eu tinha essa facilidade para poder mostrar, né, essa diferença para a pessoa e às vezes até ter uma facilidade de estar trazendo para ela os benefícios ao mesmo tempo para ela mudar de ideia e ir para outro produto que de repente ela não estava olhando, né? Mas desde que atendesse as características que assim ela queria, porém com custo-benefício melhor do que o que ela teria se ela tivesse pegado aquele que ela estava em mente, né? Aí eu comecei a perceber um pouco essa facilidade. Aí, como eu tinha essa facilidade tanto nos setores ali que eu corria, que era no caso do açougue, que era no caso da panificadora, no caso da feirinha, aí eu acho que ali já foi um start assim com relação à parte de comercial mesmo, né? Embora eu trabalhei também na parte de caixa, que eu lidava muito ali com a parte financeira e tudo, foi outro setor também que eu achei fantástico, inclusive me ajudou muito e me ajuda muito, porque eu tenho um gerenciamento de risco hoje que me ajuda bastante, né? E isso aí eu trouxe no decorrer dessa caminhada aí como operador de caixa lá também, né? Que massa. E daí dessa parte de prestar serviços, né, como promotor, para outros supermercados, o tempo foi passando, você começou a se desenvolver mais profissionalmente. E quais foram os caminhos além desse que você chegou a percorrer? Não sei se houveram outros. Sim, houve outros. É que daí, como eu fui para promotor de vendas, aí quando você está como promotor de vendas, aí você já é mais visto ainda do que quando você está dentro do supermercado. Porque daí o promotor de vendas, quando ele está executando o trabalho dele, aí são vários vendedores olhando os promotores de venda. Porque a intenção deles é o quê? É buscar por um profissional que venha atender a necessidade deles, porque eles precisam vender. Ou seja, quanto mais mercadoria tiver no ponto de venda abastecido, para eles é mais vantagem. Porque se eles têm a mercadoria no mercado, por exemplo, e ela ficar lá no depósito, algo do tipo, ao mesmo tempo que está no depósito, não está se vendendo. Então, se não está se vendendo, o vendedor também não vende. Então, aí, visto isso, aí eu tive uma oportunidade de uma empresa que me chamou, inclusive o vendedor me chamou para poder trabalhar como promotor deles. Nessa época aí já era para a Ambev. Após eu ter trabalhado um bom tempo como promotor de vendas, um vendedor da Ambev na época
me chamou para trabalhar como promotor dele. Ele falou assim: olha, abriu vaga lá na empresa lá para promotor de vendas aí, a gente está precisando de um, né? E falou para mim ir lá. E aí, nessa de ir lá, quando eu cheguei lá para poder fazer a entrevista e tudo, né? Que no caso ele comentou, né? E falou para mim, né? E aí eu fui lá para fazer a entrevista. E quando chegando lá para fazer a entrevista, e uma mulher me atendeu muito bem. E ela falou assim: "Ah, você veio fazer entrevista para vendas ou para promotor de vendas?" Daí eu falei assim para ela, falei assim: "Mas espera aí, tem vendas também?" Aí ela falou assim: "Não, tem vendas também." Eu falei assim: "Rapaz, me interessa isso aí, hein?" Aí a entrevista que era para me fazer de promotor de vendas, para ser promotor do vendedor, acabou se tornando uma entrevista para vendas. E aí foi aonde, graças a Deus, eu passei nessa entrevista de vendas, né? E aí foi onde eu tive a oportunidade de ter meu primeiro emprego de vendedor, né? Aí eu trabalhei para a Ambev com vendas, né? Aí imagina só um cristão, que na verdade é evangélico, vendendo cerveja e o Muito bom, pessoal. muito bom. Já viu um vendedor que vende cerveja e não bebe cerveja? Esse era eu. Aí virava como diz o outro, o motivo de piada para todo mundo dentro da empresa, né? O vendedor que vende cerveja bate meta Chamou a atenção de e não todo consome mundo, cara. cerveja. Hã? Chamou a atenção de todo mundo. Foi Foi parar lá na exatamente diretoria o isso. seu nome. Nossa, meu Deus, foi uma comédia. E aí foi onde eu comecei a trabalhar com vendas. Trabalhei com vendas. é, Foi por um ano e meio eu trabalhei ali com eles com vendas. No entanto, a batida era muito grande, porque nesse meio tempo aí, trabalhando com vendas ali com eles, como para mim ali foi uma faculdade. A Ambev para mim foi uma faculdade, até porque eu tinha treinamento de manhã e eu tinha treinamento no final do dia, era todo santo dia. Ou seja, eu saía para ir trabalhar e tinha que chegar na empresa às 7 horas da manhã. Das 7 às 8 nós tínhamos treinamento, 8 horas saía para poder atender os clientes. Eu andava a média de 80, 90 quilômetros por dia de moto. E de volta dava uma média de 180 a 200 quilômetros por dia de moto, todo santo dia. E chegava na empresa às 6h30, ainda tinha que fazer o fechamento e tinha um treinamento que a gente tinha, inclusive, de fechamento também, todo santo dia. E no sábado tinha treinamento de merchandise. Foi um trajeto bem corrido. Eu fazia isso de moto, inclusive, na época. Que a empresa dava moto, né? A Ambev dava moto. E eu fazia tudo isso aí com moto. E aí, no decorrer desse um ano e meio aí, eu comecei a sofrer 3 acidentes na empresa. E aí eu comecei a ver que o negócio era meio perigoso, porque você tá de moto na rodovia todo dia, faça chuva, faça sol e querendo ou não, correndo risco todo santo dia aí, numa quilometragem dessa daí, eu falei assim, não, eu acho que tá na hora de eu dar uma pensada aqui, reavaliar aqui, né, os prós e os contras. E aí, nesse meio tempo aí, surgiu para mim uma outra oportunidade, onde uma empresa me chamou para trabalhar como vendedor para eles. E aí eu saí do ramo alimentício de cervejaria, né, de Ambev, e aí eu fui trabalhar com a Kraft, né, que é Lacta, Tang, Clube Social, essas mercadorias. E aí fui trabalhar com um supervisor, trabalhei com ele por um bom período. Nesse meio tempo aí da trajetória, a gente fez uma boa amizade. Ele saiu dessa empresa do ramo alimentício, ele foi para uma empresa do ramo de construção civil. Eu estou dando uma pincelada aqui, passando aí mais para frente. E foi onde ele me convidou também, como a gente já trabalhou um bom tempo junto, né, na Craft, ele me chamou para trabalhar com ele no ramo de construção civil também. E aí foi aonde foi realmente uma virada de chave para mim, porque daí eu deixei de ser funcionário, porque até então eu era um vendedor, mas eu era um funcionário CLT da empresa. E aí, em 2012, nesse meio tempo aí, como eu já disse aí, em 2012, eu já parti para a parte de construção civil, e aí foi onde eu comecei a trabalhar como representante comercial e com a minha empresa própria, daí no caso, né? Aí hoje eu sou representante das empresas, já não sou mais funcionário, né? Aí eu represento mais de uma empresa, no caso, Na na área região de construção civil. área de construção civil. Hoje eu atuo na área de construção civil. Que massa! Então você está representando aí quais marcas? Hoje eu represento o cimento aqui na região, né? Que é a empresa de cimento em si, não sei se pode falar marca, mas eu trabalho com cimento.
Pode falar, não Trabalho tem problema não. com... A não Hoje eu ser trabalho... que tenha algum problema para a empresa, mas para mim tá tudo Não, para certo. nós, não. Eu trabalho com cimento, no caso CSN e Votorânia, aqui na região, atuo com esses dois produtos aí. É uma Trabalho com grande cal, empresa uma grande nacionalmente e empresa. internacionalmente reconhecida. Exatamente. Aí trabalho com cal também, cal, tanto hidratado como virgem, e trabalho com telha daí no caso, né? Telha de fibrocimento, telha de barro e telha esmaltada. São os produtos aí que eu trabalho aí, né? Tábua de caixaria também, de pinos, vendo também aí para os depósitos aí no caso, né? São empresas separadas, né? Que eu represento aí no caso. Sou intermediador entre a indústria e o depósito aí no caso. Pô, Atendendo só o lojista, né? deixa aqui o seu contato. Aliás, você vai falar para mim e na descrição do vídeo, quando eu colocar no YouTube, eu vou colocar ali o nome da sua empresa, telefone, contato e etc. Então, você que está assistindo aí o vídeo gravado, a entrevista gravada com o Johnny Beraldo, já dá uma abrida aí na descrição do vídeo, procura o contato dele se esses produtos forem aí do seu interesse, ou se você conhece alguém que possa se interessar, uma outra empresa que possa se interessar pelos produtos dele, que ele vai estar aí com certeza com os braços abertos para poder acolher e receber aí as suas necessidades, né, Com Johnny? certeza, né? Lembrando que a gente atende só lojista, tá? A gente não pode atender consumidor final. Então, se Ah, tiver massa. algum lojista aí, a gente está aí à disposição para poder estar atendendo vocês, tá bom? Maravilha, maravilha. Deixa um telefone de contato só já para o pessoal não ter que ir para a parte da descrição, que às vezes o pessoal fica com preguiça. Já deixa um Exatamente. contato aí para eles, repete duas vezes seu contato devagarzinho com DDD para que o pessoal já saiba aí. Não, tranquilo. Bom, o meu aqui hoje é o DDD 44, né? Aí a gente tem o 8437-3004. Esse é o contato nosso aí. Repete aí mais uma vez. É o DDD 44, né? 8437-3004. Tem Instagram? Instagram não. Instagram não tô tendo não, né? Aí tem só da parte de mercado financeiro, né? Tanto o meu particular como o meu da Prefiro Renko Trader, né? Certo. Vamos aproveitar o ensejo, então, para entender como é que o mercado financeiro chegou na sua vida, cara. Como é que foi Rapaz, isso? foi o seguinte, na época que eu tava na Ambev, inclusive, eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que trabalhou no mercado financeiro. Ele era um gestor da XP Investimentos. E aí eu tinha um capital lá, eu tinha um dinheirinho lá, né, do meu acerto, da época que eu trabalhava lá no supermercado ainda, né, que estava guardado. E aí eu sempre via e falava assim, olha, eu vou colocar isso aqui para poder estar rendendo, né? E aí eu coloquei na mão desse investidor, não, né? Eu coloquei na corretora, né? Eu coloquei, contratei os serviços dele e ele, como correspondente da XP, ele me atendeu, e aí até então eu deixei o dinheiro aplicado ali. Só que aquele negócio, para quem não sabe de nada, é melhor você procurar por alguém que saiba, para poder estar aplicando e fazendo o negócio acontecer. E foi exatamente o que eu fiz. Mas no decorrer dos anos eu fui percebendo que o negócio não estava fluindo, que as coisas não estavam acontecendo. Passou um ano e meio, e eu vendo que o dinheiro não estava criando sementes aí para poder tá crescendo cada vez mais, né? Não estava frutificando o negócio, né? E Mas aí você eu falei, lembra qual ó, foi a aplicação que foi na sugerida época, a pelo. aplicação, hoje, como a gente entende um pouco mais, né? Aí a gente já sabe, né? Na época estava aplicada numa renda fixa, só que essa renda fixa ela trazia mais benefício pro gestor do que para mim. Mas eu não critico nada, porque querendo ou não, estava contratando o serviço dele. Se eu não sei, então nada mais justo do que eu contratar o serviço de uma pessoa que saiba para poder fazer e ela está sendo remunerada por conta disso. Só que daí, vendo isso daí, vendo que o negócio não tava crescendo, aí eu comecei a me indagar. Eu falei assim, não é possível que o povo que tem dinheiro não vá viver do que está acontecendo aqui comigo, né? Com relação ao retorno e os benefícios que eu estava tendo ali, né? Falei assim, não, quer saber de uma coisa? Dos dois, ou eu pago para ele poder estar
me dando esse suporte que ele está me dando aqui, continuo tendo essa mesma remuneração, ou eu vou seguir os meus próprios caminhos aí, vou atrás de conhecimento para eu fazer a minha própria aplicação, eu fazer os meus próprios investimentos. Aí foi quando eu comecei em 2018 para 2019. Foi quando eu comecei a estudar o mercado financeiro. Começou a E fuçar na aí internet. comecei a fuçar na internet. Só que eu tive uma grande oportunidade, porque nessa época, bem recente, veio para a cidade que eu moro aqui, uma empresa que era de Santa Catarina, e eles tinham colocado uma filial aqui na cidade. E aí, por intermédio dessa filial, eu tive a oportunidade de poder fazer um curso presencial. E aí, nesse curso presencial, eu tive a oportunidade de conhecer um pouco sobre o mercado financeiro e as suas várias ramificações, né? Parte de ações, opções, day trade. Mas conhecendo tudo isso daí, foram alguns períodos aí de aprendizado. Terminei o curso. Após a formação do curso, algo que me chamou muita atenção de início foi o day trade. Aí, vendo os retornos e a rentabilidade, isso e aquilo, aí eu falei assim, nossa, agora eu encontrei o que eu precisava encontrar. Porque na renda fixa eu não estava tendo um retorno que eu esperava que eu pudesse vir a ter. Aí, do nada, eu começo a conhecer algo que poderia me dar bem mais retorno do que o que eu estava tendo. Aí foi aonde eu me ingressei mesmo no day trade. E aí foi aonde eu comecei com as operações aí no mercado de índice e dólar na época. Na época eu nem operava índice. Na época eu só fazia só dólar, só dólar, só dólar, só operava dólar. Então, o seu início foi através dessa empresa que veio trazer aí essa introdução ao mercado financeiro, vamos dizer assim, e Sim. aí você começou a ir atrás de mais informação e aí como é que foi para a sua esposa Hum. quando você falou para ela, amor, tem uma novidade para contar. Como é que foi esse processo aí? Ah, esse processo foi bem, bem tranquilo. Na época, né? Na época, sim. No início, né? Foi bem tranquilo. Por quê? Porque quando eu conheci o mercado em si, financeiro, eu vi as suas ramificações. Aí o que aconteceu? Eu comecei já a operar no mercado de dólar. E dólar a gente sabe que ele é um ativo um pouco mais encorpado assim do que o índice, eu falo, né? Mais Eu caro. costumo Vamos, dizer. vamos falar Exatamente. simples aí para É o isso pessoal mesmo. que não conhece, tá? Para quem não conhece, é um Já, ativo mais caro. Isso vamos mesmo. E lá. eu comecei de cara por ele. Só que foi algo assim surpreendente, porque eu digo assim que dos dois, ou foi azar de principiante, ou foi sorte de principiante para mim. Por quê? Porque na época que eu fiz o curso lá, eles ensinaram para nós umas estratégias. E essa estratégia, com os backtests deles e tudo mais, nossa, era uma estratégia fantástica, não dava vazia, o negócio fluía, o negócio acontecia. E aí eu comecei a operar essa estratégia. E aí um belo dia, já de cara, no início, assim, comecei já no primeiro dia ganhando meus cento e pouquinho, meus 300 e pouco no outro dia, e o negócio começou a crescer. E aí, consequentemente, como o negócio está crescendo, você já começa a fazer projetos, né? E a esposa estava no mesmo embalo já também, né? Nossa, mas desse jeito aí a gente já vai. Nossa, daqui a pouco a gente já está fazendo isso, a gente está fazendo aquilo, e é natural, os planos começam a vir, né? Você começa já a sonhar longe, né? Você começa a sonhar mais longe, né? Só que a gente, como não tinha tanta experiência, como hoje a gente já tem um pouco mais, a gente entende que foi mais uma sorte de principiante do que um azar. Por quê? Porque eu não iniciei já quebrando ou algo do tipo. Eu iniciei já rentabilizando e ganhando. Só que eu não tinha gerenciamento de risco, eu só tinha só a técnica, só tinha só a estratégia. Só que essa estratégia ainda para ajudar era uma estratégia que fazia médio para trás. E aí a gente já sabe onde vai dar esse negócio de médio para trás, né? A gente já sabe a história já sobre do médio para trás. E o que acontece, É, né? Johnny,
vamos dar uma pincelada rapidinha para quem está ouvindo e está aspirando Hum, a entrar no mercado, quem ainda está começando, não entende muito bem o que, que é esse negócio de médio para trás. Vamos tentar apertar uma tecla SAP aí para a pessoa, para ela hum. conseguir entender de uma maneira muito simples aí o que é que significa isso. Bom, médio para trás nada mais é que você está comprado em um, ou exemplo, vamos pôr uma situação de compra. Tem uns médios inteligentes aí que a gente sabe que é bem pensado para poder estar se fazendo, mas a curto modo, vamos dizer lá, médio seria o quê? Você está comprado em determinado nível de preço. Um exemplo, estou comprado no 10, vamos ser mais simples aí, estou comprado no 10. Só que daí, em vez de eu colocar uma proteção de stop ali no meu 8, por exemplo, não, eu coloco uma outra ordem de compra no 8. E eu não deixo stop na operação. E aí, ou seja, eu estava comprado a 10, eu fiz uma compra agora de mais um contrato a 8. Então, ou seja, 10 mais 8, a gente está falando de 18. O meu médio, ele vem aí no caso aí para 7, 8,5, 9, 9,5, 9,5, vamos dizer assim, 9. 9, melhor dizendo 9. Ele vem para 9, ou seja, eu saí de 10 e eu vim para um preço de 9. E daquele que eu comprei a 8, ele jogou para 9. Seria A mais ou curto médio. menos algo assim. Ah, o fulano comprou um aparelho celular a R$ 2.000. Isso, Aí ele está vendo que o valor da compra que ele comprou vai poder trazer para ele um certo prejuízo. Aí ele volta lá na loja, tenta negociar e o cara fala assim: não, faça o seguinte, compre outro aí a R$ 1.000 e aí você consegue perder em um, mas você consegue ganhar no outro. E aí você equilibra um pouquinho a sua conta. Você fica com um exatamente. médio de 1.500, né? Exatamente. Ah, então chegou nos 1.700 aí você pelo menos ganhou duzentão no final das Ganhou contas. duzentão e está livre na sua. Exatamente. Então, é mais ou menos isso que a gente pode considerar como médio, não é isso? Isso, ótimo, ótimo. Bem, bem, bem prático e fácil. Então, e Maravilha. aí, fazendo isso daí, como diz o ditado, né? Tudo tem seu tempo, né? Aí o que acontece? Estava fluindo muito bem. Eu não vou falar em termos de valores, porque foi valores bem altos aí que eu tive a oportunidade de ganhar. Não sei se é necessário falar, mas Não é tive a necessário, não. oportunidade. E isso aí me abriu muito a visão e me fez, ao mesmo tempo em que abri a visão para poder olhar mais lá na frente, ao mesmo tempo também me fez dar uma acalmada nos ânimos também e começar a refletir com relação ao operacional. Só que daí o que acontece, né? Tava dando certo, então beleza, vamos continuar, vamos continuar. E aí chegou março de 2020, rapaz. Eu não esqueço até hoje, março de 2020, em que a gente teve ali a pandemia, que foi quando iniciou a pandemia. Março de 2020, eu estava trabalhando ali, fazendo médio para trás. Eu cheguei a ficar com a quantidade absurda de contrato por conta dessa questão do médio. E a gente contando ali, porque não somente eu, mas tinha vários outros operadores operando também a mesma estratégia. E aí, como eu estava operando muito alavancado, eu cheguei a operar com 150 contratos de dólar, para você ter ideia, Marcelo. Olha só, para você ter ideia, a loucura. Cheguei a Cara, operar com isso. doeu em mim agora essa, Doeu, viu? doeu, mas doeu com força. Eu tenho até hoje salvo o print e a nota de corretagem com relação a esse dia, tanto do dia que eu tive mais ganho, como do dia que eu tive a maior perca da minha história. Por quê? Porque eu falei assim, não, tá aqui o que se pode se alcançar e tá aqui o que se pode se perder também. Então, ou seja, a gente tem que ter um equilíbrio. E eu tenho isso aí salvo e vira e mexe eu dou uma olhadinha ainda para poder estar dando um start e falar assim, opa, acorda para a realidade, calma aí, porque você pode ganhar bem, mas você pode perder bem também. Então é necessário o controle e o gerenciamento de risco. E aí, nesse dia, eu não esqueço até hoje, eu tive que apertar o botão zerar porque se eu não apertasse o botão zerar, eu sabia que o chicote ia ser maior ainda por conta da zeragem compulsória, que daí a corretora ela tem uma margem de ganho em cima disso daí. Eu sabia que ia ser um valor muito alto. Só que nesse dia a gente estava num desespero tão grande, porque
A gente estava fazendo médio para trás e faz médio para trás e no dólar e o dólar subindo, subindo, subindo. E a gente falando assim, o Banco Central vai entrar, o Banco Central vai entrar, porque alguns dias anteriores ele já havia entrado já por 3 dias. E aí nessa dele entrar por 3 dias, a gente saía da operação, né? Nessa entrada dele e a gente dava risada à toa, né? Porque o valor estava entrando na conta, né? Só que nesse dia, dia 13 de março, se não falha a memória, foi 13 de março, isso mesmo, foi março, 13 de março. O Banco Central demorou demais para entrar, e nós pensando que ia entrar e sobe, 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 e não nada de entrar, e o médio comendo para trás, como diz pro outro, né? O médio só comendo, só comendo, só comendo, e nada de estopar. E o médio, o médio. Eu falei assim, Jesus amado. Chegou uma hora que não deu mais. Ou eu apertava o zerar, ou eu deixava a corretora me estopar, mas eu sabia que o negócio ia ser pior ainda. Aí eu falei assim, não, vou ter que zerar. Aí zerei. Zerei nesse dia aí. Aí Foi a fica maior uma perda. grande lição aí, né? Que eu acredito que, em função, inclusive, da hora aqui que nós estamos, e que a gente pode já deixar uma grande lição aí para quem está pensando em começar a fazer os seus investimentos na renda variável, e aqueles que já começaram ou aqueles que estão patinando ainda dentro da fase de aprendizado, né? Essa lição que o Johnny estava falando aí, que sofreu na pele, e essa dor que ele sentiu no momento que ele falou: putz, vou ter que apertar o botão de zerar. Cara, É, é não, algo que é algo que dói, mas ao mesmo tempo também eu tirei como lição depois no decorrer da caminhada. Por que isso daí? Porque me fez eu buscar o que mais conhecimento, Marcelo. Porque não que fazer o médio para trás é errado. Pode-se até fazer, mas de forma inteligente, eu costumo dizer. Até recentemente agora eu postei no meu canal lá, no canal do Prefiro Renko Trader, algo referente a um sistema chamado gradiente linear. E eu já coloquei bem, bem descrito na capa do vídeo já, olha, atenção, não é recomendado para iniciantes. Por quê? Porque é um operacional que exige um pouco mais de experiência e entendimento. Por quê? Porque não é simplesmente você colocar e o negócio começar a fazer médio para trás e você achar que toda hora ele vai ficar voltando ou algo do tipo. Não, tem todo um trabalho por trás de tudo isso daí. E uma análise para você saber o momento que você vai colocar ele para iniciar as operações, porque ele é automatizado também, e também o momento para ele sair dessas operações. Então, ou seja, com essa perca que eu tive no passado, eu me forcei, na verdade, a estudar mais, a buscar mais conhecimento. E aí, com isso, eu comecei a fazer vários cursos. Eu cheguei a fazer curso de análise gráfica, que eu já tinha feito no início, fiz curso de tape reading, sei tape reading também. E no decorrer da parte tape reading, trabalhei e operei um bom tempo em tape reading também, só que ele exige bastante atenção em várias telas e algo do tipo. E eu queria um negócio mais slim, mais dizendo assim dizer, né? Para poder estar operando. E eu precisava ajustar isso daí, eu precisava dar um jeito de arrumar isso daí. E ao mesmo tempo também alinhar o que? O gerenciamento de risco, porque eu não tinha. Eu não tinha gerenciamento de risco, eu não tinha um stop no dia. Eu tinha só o meu objetivo de ganho no dia, mas quanto é que eu estou disposto a perder hoje? Quanto que o meu gerenciamento me permite perder hoje, para que eu possa rentabilizar isso aí no decorrer do mês, né? Eu não tinha isso. E aí eu comecei a buscar. Falei assim, não, vou ter que buscar conhecimento. E nessa busca de conhecimento aí, acabou que me fez chegar onde eu cheguei, que foi no Fabrício. Mas respondendo até a tua pergunta anterior com relação à família, como que minha esposa agiu com tudo isso daí, que foi uma das perguntas que você fez, eu não cheguei a responder ela, foi assim, foi surpreendente, porque no dia que eu estava operando, inclusive aqui mesmo, nesse mesmo local aqui, foi a última perca que eu tive, que daí eu tive que dar um start e acordar para a realidade. Minha esposa, ela teve a oportunidade, porque ela estava do meu lado, inclusive, e ela viu eu colocando o dedo no zerar lá, e eu baixar a cabeça, eu tremia, rapaz, eu tremia.
você ter ideia, assim, os nervos, assim, ficou de uma forma, porque foi doído e doeu, mas doeu, eu tremia. Fiquei mudo e só tremia, baixei a cabeça e o negócio começou a me dar um negócio estranho, e eu tremendo. Minha esposa chegou do meu lado, colocou a mão sobre o meu ombro e falou assim, não, calma, fazer o quê? Faz parte, você vai ter que aprender com esse erro aí. Eu ouvi isso dela. Ela falou assim: você vai ter que aprender com esse erro. Da mesma forma que você chegou até onde você chegou aí, você vai ter que aprender com esse erro agora para poder estar o quê? Alcançando aquilo que você já alcançou. Porque, ou seja, naquele momento ela colocou mais crédito e confiança em mim do que eu mesmo. Porque eu falava assim: não, acabou com tudo. Agora, vixe, para me chegar aqui não tem jeito, não tem condição mais não. E aí, nisso, eu acabei criando um bloqueio sobre mim, né? E aí, por intermédio dela, eu comecei a sair desse bloqueio, inclusive, e comecei a buscar mais conhecimento. Aí foi aonde eu falei assim, não, realmente, se eu cheguei até onde eu cheguei aqui, eu tenho condição, eu preciso ajeitar e arrumar a casa aqui, então. Vamos fazer as coisas para que possa fluir de uma forma melhor e que eu possa ter um controle de gerenciamento de risco mais afiado. Aí foi aonde eu conheci o Fabrício, por um intermédio do YouTube. Conheci o Fabrício, e aí no conhecer ele, eu falei assim, rapaz, esse cara aqui me chamou a atenção, cara. Porque é uma pessoa que não era vendedora de curso, porque eu caí muito nesses aí de vendedor de curso também. Só dinheiro descartado, descartado entre aspas, vamos assim dizer, porque teve um Tudo é pouco válido, né? Tudo é isso, válido. tudo é válido, é bem isso aí, tudo é válido. Mas o que mais foi válido para mim mesmo foi o do Fabrício. Por quê? Porque o do Fabrício eu lembro até hoje, no primeiro dia que a gente foi fazer a mentoria e na aula ao vivo do pregão, eu já achando que a gente ia chegar operando e que ia dar cal e não sei o que, isso e aquilo. Aí nós ficamos mais tempo conversando ali do que operando. Aí eu falei assim, rapaz, esse cara é diferenciado mesmo, cara. Porque a intenção dele, na verdade, não era o operar, mas trabalhar o quê? O psicológico da gente, porque eu tive que fazer uma desintoxicação primeiro, né, que foi interior, porque você sair de uma quantidade de contratos que eu estava falando para você aí, de uma quantidade bem alavancada, para você começar a operar um contrato, rapaz do céu, é doído, hein? É doído, meu Deus do céu. E aí você vê o resultado de um contrato e você vê o resultado que você tinha com uma alavancagem maior. Aí você fala, meu Deus, é complicado, mas era necessário, era necessário. E aí no decorrer da trajetória com o Fabrício, aí a gente começou a entender mais sobre gerenciamento de risco, porque até então eu não tinha. Eu tinha técnica, mas não tinha o gerenciamento de risco. E aí foi aonde eu aprendi o gerenciamento de risco, que hoje é a minha principal ferramenta aí no mercado de trabalho, e eu digo para todos os meus seguidores, inclusive, que olha, mais importante do que a estratégia é o gerenciamento de risco. Não adianta você ter uma estratégia excelente e você não ter um gerenciamento de risco controlado. Porque é como o Fabrício até mesmo fala para nós, você consegue controlar o que no mercado financeiro? A sua perca. O seu ganho, dificilmente você vai conseguir controlar. Mas se você estancar a sua perca e controlar a sua perca no final do mês, a gente sabe que a gente vai ter aí os frutos do qual a gente Impressionante como levam chegou. anos para uma pessoa conseguir entender esse recado, né? Exatamente, leva anos, cara. É porque hoje muitas Impressionante. pessoas estão querendo as coisas para ontem, né, Marcelo? Esse é um grande problema e eu não julgo por quê? Porque na época de pandemia foi a época em que o mercado financeiro deu um boom. Todo mundo vendeu muitos cursos com relação a isso. Por quê? Porque estava trazendo aí para muitos que a facilidade day trade. Ah, vou pagar o meu almoço aqui com o trade que eu estou fazendo agora aqui, filmava e mandava. E aí todo mundo, de uma forma ou de outra, foi alimentado por isso daí, né? Pelas facilidades do day trade. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Hoje a gente entende que não é bem assim, né? Por trás de tudo isso daí, exige uma responsabilidade, um gerenciamento de risco, um comportamento, um psicológico aí bem alinhado para poder tá bem no mercado, porque senão, Até pode acontecer uma situação dessa, né? Eu vejo muitas críticas em relação a esse tipo de comportamento. E eu falo, pô, cara.
tudo bem que, sabe, não é o que a gente sabe que tem que ser praticado. Mas se o cara tem condição de fazer, só quem sabe as dores que ele sofreu é ele mesmo, né? Então, poxa, é impossível de acontecer o cara pagar o cafezinho dele lá com a operação? Não, Não, não é não, impossível. não é impossível, não, não é Mas possível. assim, o povo aproveita para malhar o cara. E eu assim, eu entendo que é um marketing, eu entendo que é uma coisa que é para vender e que isso causa um prejuízo para quem está vendo pela primeira vez, porque essa pessoa que está consumindo esse tipo de informação, ela fica acreditando que ela vai conseguir fazer a mesma coisa com diversas outras Exa- coisas na vida. E que o E do dia problema, para a a noite. solução do problema está num clique no telefone celular. E, Exatamente. né? Então, esse é um problema que, se você está ouvindo aí pela primeira vez, por favor, não opere pelo celular, esqueça essa ideia, tire isso da sua vida, pelo menos enquanto você for iniciante, né? E eu duvido que se um dia, quando você for profissional, você vai querer operar pelo celular também, tá? Então, evite essa informação aí a qualquer custo, tá? Gustavo, vamos já às nossas considerações finais aqui. Eu gostaria muito que você deixasse aí os seus contatos do Instagram, se você tiver, lá do seu canal do YouTube, né? Como que as pessoas podem entrar em contato com você, como que elas podem conhecer um pouco mais sobre os seus operacionais, sobre os seus setups automatizados, né? Diga aí para eles, por favor. Então, bom, o meu canal, né, para quem não conhece ainda, é o Johnny Beraldo, prefiro Renko Trader, né? Esse é o nome do meu canal no YouTube. No Instagram também vai estar como Prefiro Renko Trader também. Esse é o contato do Instagram. E lá no canal, né, a gente trabalha bastante lá com módulo de estratégias, estratégias que estão lá disponibilizadas até então de forma gratuita, né? A gente está disponibilizando lá até então ainda de forma gratuita, né, as estratégias lá do canal. Está disponível lá, né? A gente faz as atualizações das estratégias aí todo primeiro sábado do mês. Ambos estão aí com a disponibilidade de poder estar baixando as estratégias, fazer os backtests. São estratégias automatizadas e, ao mesmo tempo, também tem estratégias lá que você pode estar utilizando ela aí de forma tranquila aí, até mesmo manualmente, porque uma grande maioria tem regra de coloração, que daí facilita bastante, né? Aí no canal a gente tem aí, no caso, né, esses conteúdos aí que a gente vem trazendo aí para o pessoal aí, vem estar alimentando, para que todos aí possam estar tendo aí o benefício aí com relação aos conteúdos lá. Maravilha. Você tem algum ou está formando algum tipo de equipe de alunos? Está mentorando algum grupo de pessoas? Tem a intenção? Está recebendo solicitações sobre isso? Como é que está isso hoje? Então, com relação à mentoria, sim, eu tenho recebido algumas solicitações aí. Algumas pessoas têm me buscado aí no particular aí, principalmente pelo Telegram, mentorias. Tenho intenção, sim, Marcelo. Falar para você que eu não tenho. Se eu falar para você que eu não tenho, eu estou mentindo. Eu tenho essa intenção, sim. Mas é algo que pega um pouco ainda porque como eu sou uma pessoa assim que cuida muito do gerenciamento de risco, que busco muito por isso daí, é algo que me traz um pouco assim de indecisão em fazer ainda a mentoria. Por quê? Porque ao prestar a mentoria, eu acredito que eu vou estar lidando com muitas pessoas aí, e são pessoas que vão estar sob a minha responsabilidade, né? Embora até mesmo o Rafael, que é da equipe A, inclusive, já até mencionou comigo e falou assim, Johnny, entenda o seguinte, que todos são de maiores, né? É aquele negócio. Vai ter aqueles que vão seguir a risca o que você vinha a falar, como também vai ter aqueles que não vão estar seguindo. E o meu maior medo é com esses que não vão estar seguindo, porque a gente sabe que o day trade em si, da mesma forma que ele pode ajudar muito as pessoas, ele também pode acabar com a vida de uma pessoa.
Porque eu já vi aí famílias sendo destruídas aí por conta desse mercado, entendeu? Então, ou seja, é algo que fica assim, meio que em stand-by e aquele ponto de interrogação na cabeça. Será que eu faço? Será que eu não faço? Mas ao mesmo tempo também o Rafael me trouxe à memória aquela questão, né? E até mesmo o próprio Fabrício já comentou sobre isso, né? Se eu posso também salvar algumas pessoas disso daí, por que também não salvar, né? Porque é um outro ponto de vista que a gente tem que levar em consideração e estar analisando, né? E aí eu tenho intenção, sim, tenho intenção aí, de repente, fazer algumas mentorias aí, né? Tá prestando algumas mentorias. E quanto a grupo, sim, a gente tem um grupo de estudos, né, no Telegram, né? É um grupo que é destinado aí para todos os seguidores do canal do YouTube. Tá lá na descrição do canal lá, né, o link para que todos possam estar acessando. Aí lá o pessoal, eles se ajudam todos lá. Lá eles trocam ideias sobre os operacionais, né, voltados ao canal, sobre os backtests. Ah, eu estou fazendo isso e está dando resultado. Ah, opa, eu fiz um ajustinho aqui e o negócio ficou um pouco melhor. E aí eles vão se ajudando e aí eles vão melhorando os operacionais que a gente vai trazendo aí para eles no canal, né? Aí todos se ajudam lá e lá eu estou presente também, né? Vira e mexe, a gente está lá conversando com eles também lá e dando o nosso ponto de vista lá, né? A gente tem sim um canal. Aí tá todos convidados, tá bom? Legal, legal. O Gustavo aqui, eu acho que já acabou tendo a pergunta dele respondida, né? Ele tinha perguntado aqui como foi o gerenciamento de risco naquele período de desintoxicação do mercado e o seu gerenciamento hoje, né? Marcelão, falar para você, eu tenho um operacional hoje, eu tenho dois operacionais que eu desenvolvi exatamente para esse perfil de pessoa, porque eu passei isso. E aí, esse operacional, inclusive, eu fiz questão de não automatizar ele. Teve um que eu automatizei, vou ser sincero contigo, eu automatizei ele para quem utiliza-se ele no Renko, porque alguns me pediam. Mas eu já deixo bem claro nos vídeos para não utilizar ele automatizado no Candle. Por quê? Porque é para trabalhar com rompimento. Esse operacional ele ajuda muito nessa desintoxicação. Por quê? Porque é um operacional que você vai fazer uma única operação no dia. É o foco de quem está precisando fazer uma desintoxicação, respondendo ali ao Gustavo. Por quê? Porque eu tinha um excesso de operar muitas vezes no dia. Eu chegava a fazer aí coisa de 20 e poucas operações no dia. E aí, quando eu comecei a mentoria, na época, aí a gente fazia o quê? Uma única operação no dia. Tem dia que não faz nenhuma. E aí, esse operacional eu já trouxe ele já, né? É claro que é um operacional que ele tem uma assertividade muito boa, ele ajuda muito nessa questão aí de assertividade, inclusive. E eu digo que é um operacional que veio aí para ajudar muitas pessoas aí com relação a esse mesmo caso aí de desintoxicação, porque se trabalhar com um único contrato, você vai estar entrando somente na operação que você acredita que o teu risco-retorno vai coincidir com esse tipo de entrada, e aí você vai estar analisando se você vai estar entrando ou não. Aí são dois operacionais justamente, que é um para índice e um para dólar. Massa. Johnny, adorei esse nosso bate-papo, cara. Uma história incrível, um desenvolvimento fantástico. É, Vou convidá-lo outras vezes para a gente dar continuidade aí a essa nossa conversa, para que você possa apresentar aí um pouco do seu operacional também. Mas até lá, as pessoas provavelmente devem estar curiosas, né? Devem querer saber um pouco mais. Então, repete aí o seu YouTube, o seu canal do YouTube para eles. Vai estar Sim. na descrição aqui também, certo? Tanto o Instagram dele, quanto o YouTube, quanto o Telegram, para você bater um papo com ele, para poder conversar, tirar suas dúvidas de forma mais tranquila, mais rápida. Tá? Então, deixa aí esse recado para o pessoal, Johnny. Sim, já vou deixar já, tá? Para poder finalizar aí, eu vou só responder a pergunta ali do Romildo, que ele perguntou a respeito do operacional e eu não falei o Ah, nome do sim, sim. operacional. Se tratando do índice, é o PRT agressão. E aí, se tratando do dólar, é o PRT agressão dólar. Esses operacionais, eles estão disponíveis também no canal lá para vocês poderem estar olhando ele, tá bom? Você vai trabalhar com o índice no gráfico de 5 ou no gráfico de 3 minutos.
e no dólar no gráfico de 15 minutos, tá bom? Esse é o operacional aí, onde você vai estar buscando apenas uma entrada no dia, tá bom? Isso aí é para quem está trabalhando aí na forma mais conservadora, para quem está procurando uma desintoxicação aí no caso, aí com relação à alavancagem de contratos, tá bom? Bom, vamos falar para vocês aí, para quem ainda não segue não segue ainda o nosso canal no YouTube, né? É Johnny Beraldo, prefiro Renko Trader, tá bom? E no Instagram, prefiro Renko Trader, e todos estão convidados aí para poder estar nos seguindo lá no canal, e ao mesmo tempo também são convidados aí para poder participar do grupo de estudos também do Telegram lá referente aos conteúdos do canal também, tá bom? Muito bom, Johnny. Para finalizar aqui o nosso bate-papo, é, eu gostaria que você pudesse passar aí uma mensagem para a galera, mas não precisa se restringir a uma mensagem direcionada a mercado financeiro, tá? Algo que venha do seu coração, o que tiver, sabe, saindo de você nesse momento, sem pensar muito, fica à vontade aí para deixar o seu recado para Tranquilo. a galera sobre o que você quiser. Bom, para vocês que estão aí, né, o que vem no meu coração aqui é o seguinte. Bom, primeiro, em tudo. Primeiro Deus em todo tempo na sua vida como o primeiro lugar, né? Que ele seja o primeiro e que ele seja o centro de tudo na sua vida, né? Isso aí eu tenho comigo e eu levo comigo aonde quer que eu vá. Com relação à questão do mercado financeiro, não se apegue a valores. Se apegue principalmente a quê? Ao operacional e ao mesmo tempo ao gerenciamento de risco. Porque é como o próprio mentor meu costuma dizer, né? Se você consegue fazer todo dia, 50 pontos ou 100 pontos, algo do tipo assim, e você faz isso aí de forma automática que te traz resultados bacanas no decorrer do mês, já é o suficiente para que você venha pensar depois em começar a aumentar o quê? A quantidade de contratos. Então, não é você olhar o resultado em si em termos de valor, mas sim o resultado em termos de operação, porque contratos é consequência daquilo que você vem estar fazendo no decorrer do mês. Fechei um mês, fechei 2 meses, fechei 3 meses positivo. O operacional funcionou, você conhece o operacional, sabe como lidar com ele, entende ele? Bom, 3 meses, agora eu posso dar um passinho a mais. Então, ou seja, de um contrato eu vou para dois agora. E você começa a fazer com dois e vai trabalhando isso daí. Opa, deu 3 meses de novo, o negócio fluiu, funcionou. Bom, vou mudar agora e vou para três. E você vai começar a perceber que a questão não é o valor financeiro. O problema é você olhar muito o financeiro e não olhar o resultado. Olha o resultado, começa a olhar o resultado primeiro, porque o financeiro depois vem de forma automática por conta do resultado que você teve e que você está tendo no decorrer do mês. Show de bola, show de bola. Muito bem. Johnny, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Espero que o pessoal que está assistindo essa entrevista também tenha gostado. Se você ficou feliz aí, já deixa o seu joinha aqui, compartilha com os seus amigos essa entrevista e se inscreve aqui no canal. E também se inscreve lá no canal do Johnny Beraldo. Prefiro Renko Trader. Até mais. Tchau, tchau. Tudo de Até mais. bom. Tchau, tchau, hein? Grande abraço.